Pessoal, vamos lá. Vamos começando, porque senão a gente demora demais e eu separei bastante coisa para a gente conversar aqui hoje. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, boa noite, professor. Boa noite a todos. Ó, eu só falei boa noite com o nome aí para as pessoas de câmera, viu? Mas boa noite para todo mundo aí. O chat, se alguém quiser mandar alguma coisa, eu também estou vendo por aqui. Se por um acaso eu não ver, o estagiário me ajude aí, me corte, para que a gente possa conversar. Todos vendo a tela, né? Ó, algumas pessoas que estão na sala, eu já ouvi falar o nome aí, são carinhas carimbadas aí, mas outras não. Então, vou fazer uma apresentação breve de quem eu sou, não sei se todos me conhecem também, e aí a gente vai para o tema que é internacionalização dos investimentos, né? Então, eu sou o Lucas, eu estou no mercado financeiro há pouco mais de 7 anos, 6 desses 7 anos eu fui sócio de um escritório da XP, de assessoria de investimentos, então exclusivo da XP, e há quase um ano eu sou sócio de um multifamily office, né, atendendo no modelo de wealth, no modelo de consultoria, enfim, que são nomes diferentes para basicamente a mesma coisa, né, então a gente atende sem exclusividade de uma instituição financeira, atende XP, BTG, contas no Brasil, conta no exterior, no modelo de fee-based, né, enfim, no modelo que vem crescendo bastante ali, e eu tenho esse FP desde 2022 e a partir de 2023, 2024 eu comecei a dar algumas aulas aqui junto com o pessoal aqui da LS, com o Lucas, Germano, Ronaldo, Léo e toda a equipe aí de professores. Ronaldo me ligou recentemente para fazer uma aula diferente ali. Geralmente a gente faz questões, laboratório de questões, para falar um pouco mais de internacionalização dos investimentos, até um pouco na prática, como que funciona, e a importância, né, de ter ativos ali no exterior. Então, vou tentar passar por alguns pontos aqui para que a gente possa conversar. Qual que é o ponto aqui? O que eu pensei para que a gente converse, tá, na aula de hoje? Eu realmente separei bastante coisa, tá? Separei bastante slides aqui para mostrar para vocês qual é a importância da gente, de fato, ter parte da carteira ali no exterior, tá? A apresentação ela nem está tão bonita, eu pretendo mandar ela para vocês, né, mandar nos grupos ali para que vocês tenham acesso e para que vocês não precisam se apegar aos dados que estão nela aqui, depois vocês conseguem ver ela com calma, enfim, consegue até pegar alguns dados, atualizar alguns gráficos, é importante até que vocês peguem e montem do zero uma apresentação para mostrar para clientes, né? Mas então não se apeguem a informações específicas que tem aqui, que depois vocês vão ter acesso ali para conseguir montar a própria apresentação de vocês. Outro ponto importante eu separei muita coisa mesmo, são vários slides ali, e jamais a gente vai falar com o cliente ali de todos esses pontos, né? Acho que assim, comercialmente a gente conhece os clientes a ponto de entender quem tem mais tempo, quem tem menos tempo, quem gosta mais que a gente fale sobre investimentos no exterior pela relevância da economia americana, ou pela relevância dos Estados Unidos, da moeda, pela importância de ter dólar na carteira por conta da inflação ou pela pouca relevância do Brasil, enfim, pela diversificação, são vários pontos que nos remetem a ter uma parte da carteira no exterior. E todos conhecem ali os clientes, né, a ponto de focar em alguns pontos desses para não falar com o cliente uma hora e meia, e o cliente acabar não entendendo nada, né? Então, a minha ideia é trazer vários desses pontos aqui para que vocês depois filtrem para conversar com os clientes, né? E no meio desses pontos, eu até tentei trazer aqui algumas analogias comerciais que eu uso na ponta final ali com os clientes para poder facilitar o atendimento e o entendimento deles de todos esses pontos, né? E quais são os pontos aqui? Diversificação, a relevância da moeda americana, a relevância da economia americana, relevância do Brasil em relação ao mundo, investimentos no exterior olhando para o lado da inflação, né, quão importante a gente tem investimentos no exterior olhando para a inflação, e um overview geral aqui de tributação, tá? Eu não quero ser muito específico em nenhum ponto, não quero esgotar o tema, mas quero passar por tudo aqui para que a gente converse de tudo um pouco, tá? Lembrando, podem me chamar a qualquer momento ali no chat,
ou abrir o áudio, abrir a câmera para a gente conversar. Beleza? Vamos lá então. Ó, qual que é o primeiro ponto aqui? Diversificação. Quando a gente vai falar de diversificação de ativos, a gente entende que para a gente diversificar uma carteira de ativos, a gente não necessariamente tem que ter vários ativos na carteira. Ou seja, só ter vários ativos na carteira não vai fazer com que a gente tenha uma carteira de fato diversificada, né? E isso matematicamente quer dizer o quê? Que se a gente tiver 5 ativos numa carteira de investimentos, não necessariamente a gente está mais diversificado do que uma carteira com um ativo. Ou se a gente tiver 20 ativos em uma carteira, não necessariamente a gente está mais diversificado com uma carteira de 5 ativos. Então, sempre quando a gente fala de diversificação, a gente tem que olhar para a matriz de correlação. E o que significa isso, né? Correlação, basicamente, é um valor que vai de -1 a 1, que mostra o quanto dois ativos diferentes caminham juntos frente aos mesmos estímulos, né? Então, se a gente tem uma correlação de 1 entre dois ativos, significa que eles sempre vão caminhar juntos, né? Para cima ou para baixo ali, sempre vão subir juntos, sempre vão cair juntos. E se a gente tem um ativo de correlação -1, eles vão caminhar em caminhos totalmente opostos, né? Então, com base num estímulo que a economia trouxer, juros menores, juros maiores, esses ativos correlacionados negativamente vão caminhar em caminhos opostos, né? E para uma boa diversificação, uma diversificação efetiva da carteira no longo prazo, a gente tem que buscar ter ativos descorrelacionados, né? Ou ativos correlacionados negativamente, né? Porque dessa forma que a gente vai diminuir o risco da carteira, tendo ativos que se movimentam de forma contrária aos mesmos estímulos, porque no longo prazo vai fazer com que a gente tenha uma carteira menos volátil, né, uma carteira com menos risco. E aí o que eu coloquei na tela aqui foi o seguinte: coloquei alguns índices num gráfico, né, então coloquei aqui o IRFM representando ativos pré-fixados, o IDADI representando ativos de crédito privado pós-fixados, né, debêntures ou até fundos de crédito privado pós-fixados, que a gente tem bastante, IMAB representando inflação, IHFA representando multimercados, IMAS representando Selic pós-fixado, o IMA geral, que seria um índice mesclado ali de todos esses índices da Ambima, e o IBOV representando a Bolsa. E o que a gente enxerga quando a gente olha a matriz de correlação desses ativos? A gente enxerga que são muito positivamente correlacionados, né? Então a gente vê aqui diversos ativos aqui até 0,8, 0,5, 0,9, 0,6, enfim. Então, o que a gente chega numa conclusão? Se a gente tiver que seja 50 ativos numa carteira, mas que são representados por esses índices, não necessariamente a gente tem uma carteira perfeitamente correlacionada, porque a gente não tem nada que caminha numa direção oposta que vai reduzir o risco no longo prazo. E aí é onde eu chego num segundo ponto aqui, colocando os mesmos ativos e acrescentando dois outros ativos, né, que é o dólar e o IVVB11, né, aqui só representando uma bolsa americana dolarizada, que é um instrumento que a gente tem para comprar até no próprio Brasil, nem precisa comprar, nem precisa abrir uma conta no exterior para comprar o IVVB11, né. E aí sim a gente enxerga o quanto é importante a gente ter esses ativos em carteira do exterior, né? Então o dólar, por exemplo, ele é correlacionado negativamente com vários desses ativos que a gente viu acima, né? O IVVB11 é a mesma coisa, né? Embora não seja tudo aqui, a maioria aqui está menos 0,2, menos 0,17, enfim. Então, o primeiro grande ponto que faz a gente ter uma parcela dos investimentos no exterior é basicamente a diversificação de ativos, né? A gente vê que investimentos dolarizados, investimentos no exterior, ou pelo menos com exposição ao dólar, vão trazer uma correlação negativa que é tão importante para a gente, de fato, ter uma diversificação de ativos para longo prazo, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, que é de fato a importância de ter ativos diversificados na carteira para longo prazo, tá? Para a gente conseguir mostrar isso para os clientes lá na ponta final. Esse é um outro estudo muito interessante, abordando até o mesmo tema, né, que mostra o seguinte: a linha verde escura aqui seria uma carteira 100% Brasil, e a linha verde clara aqui seria uma carteira 70% Brasil e 30% apenas Estados Unidos, tá? Um estudo da Bloomberg bastante interessante. Essa carteira Brasil, ela está representada por 60% CDI e 40% Ibovespa. E a carteira Estados Unidos aqui, 60% Fed Funds e 40% S&P 500. Aqui é interessante notar que
adicionando somente 30% dessa carteira Estados Unidos no longo prazo, um investimento de 1 milhão aqui há 15 anos atrás, traria um adicional de retorno de R$ 1.200.000, 15 anos depois, adicionando só 30% de uma carteira americana a uma carteira no Brasil. Né? E um outro ponto muito interessante aqui é a gente olhar o seguinte, essa carteira americana, que é só 30% nessa linha verde clara, ela é 60% Fed Funds. Fed Funds, que diferente da nossa Selic, né, que a gente está acostumado a Selic agora 15, né, mas quando não foi 15, sempre foi 10, 11, 12, enfim, sempre a gente teve juros muito, muito altos, né, esse Fed Funds aqui por muito tempo remunerou 0%, 1%, 2%. Então, tem muito mais efeito aqui até de dólar ou até essa parcela do S&P, que de fato a Bolsa Americana subiu muito mais que a brasileira, do que de fato juros, né, do que de fato taxa aqui. Mas mesmo assim, adicionando só 30% de uma carteira americana, a gente vê um adicional de rentabilidade gigantesco, com menos volatilidade, tá? Aqui não tem dados de volatilidade, mas no gráfico aqui a gente consegue ver que essa linha verde clara ela é menos volátil ali que a linha verde escura aqui, né, ou a linha preta aqui embaixo. Então, adicionando ali ativos americanos à carteira, a gente passa a ter mais retorno e menos volatilidade, que é justamente o que a gente viu ali nos gráficos anteriores de diversificação, né? Onde a gente vai ter ativos correlacionados negativamente para reduzir o risco ali no longo prazo. E aí, saindo dessa parte de diversificação, eu vou entrar numa série de argumentos aqui que mostram a relevância do mercado americano. Opa, antes de entrar, vamos lá, Ana. Professor, só para entender, o que significa hedge funds, é isso? Fed Funds. Isso. Fed Funds é como se fosse o CDI. No nosso caso, o CDI, ele vai seguir a taxa Selic. A taxa Selic hoje é 15, o CDI é mais ou menos 15, 14,9, alguma coisa nesse sentido. O Fed Funds, ele é basicamente o CDI dos Estados Unidos, certo? Só que diferentemente da nossa Selic, né, que tem Selic a 10, 11, 12, hoje é 15% a Selic, nos Estados Unidos hoje é 4%, e é altíssimo, né, por muito tempo foi 0, foi 1, foi 2%, hoje é 4% e está alto. Né? Então, mesmo adicionando uma carteira de 30% dos Estados Unidos e sendo essa carteira 60% de Fed Funds, que são ativos que remuneram 1% ao ano, 2% ao ano, mesmo assim a gente tem um adicional de rentabilidade em relação a uma carteira 100% Brasil, por conta do efeito do dólar e da Bolsa Americana. Obrigada. Professor? Ó, vamos lá. Saindo um pouco dessa parte de diversificação, eu vou trazer uma série de dados aqui que mostram a relevância do mercado americano, da moeda americana, e tudo isso, né, de novo, jamais a gente vai tratar todos esses dados e todos esses pontos com os clientes, tá, na ponta final. Isso aqui é muito mais importante para a gente entender realmente a importância, né, da economia americana, do mercado americano, e trazer alguns desses pontos em reuniões, alguns desses pontos em conversas, para que a gente consiga colocar uma parcela dos investimentos, uma parcela da carteira dos nossos clientes no exterior. O primeiro ponto aqui é sobre o dólar, tá? Então, muito se ouve falar, pelo menos eu ouvi falar bastante nesses últimos tempos, que o dólar estava acabando, né? Que o dólar ia ser substituído e, eventualmente, ia ter uma outra moeda mais relevante que o dólar a nível mundial. E isso contradiz tudo que a gente vê na prática, né? Assim, quando a gente vê de dólar, quando as pessoas falam que alguma moeda vai substituir, a gente fica até pensativo em qual moeda, né? Qual seria? Muita gente fala do yuan, por exemplo, chinês, mas que é pouquíssimo representativo em relação ao mundo como um todo ainda, né? Muita gente fala do próprio Bitcoin, porque o Bitcoin de fato é uma moeda descentralizada e eventualmente os bancos centrais têm comprado, em algum momento daqui 20 anos pode ser que tenha alguma relevância em relação ao dólar. Muita gente fala da moeda do BRICS, que é mais absurdo ainda, né? Porque como uma moeda aqui do BRICS, sem orientação política, né? Mas a Dilma é a presidente do BRICS, né? Qual que é a chance de uma moeda do BRICS dominar o mundo em relação ao dólar, né? Então, os dados que a gente enxerga de relevância do mercado americano da moeda é ainda muito representativo, né? Então, quase 60% de todas as reservas de todos os bancos centrais do mundo ainda são dolarizadas, né? Que são as treasuries ali, os títulos públicos americanos, mais da metade ali do faturamento das exportações, quase 90% de todas as transações mundiais ainda são feitas em dólar, tá?
Então, esse é um ponto extremamente importante ali, que faz com que a gente tenha uma parcela ali dolarizada, né? Quando a gente vai ver a relevância dos Estados Unidos na economia, eu separei também alguns outros dados aqui para a gente entender. Hoje, a população dos Estados Unidos representa aproximadamente pouco mais de 4% da população mundial, tá? E mesmo assim, os Estados Unidos é 1/4 da economia. Então, assim, os Estados Unidos sozinho hoje, ele é 1/4 da economia, ele é 25% de todo o PIB global, mesmo sendo só 4% da população mundial. E mais importante até do que a foto, né? A foto é essa, a foto é, os Estados Unidos hoje sozinho representa 1/4 da economia global. Mas mais importante que a foto é o filme que faz a gente chegar até aqui, né? E o crescimento exponencial que teve os Estados Unidos nesses últimos anos. E aí vem até aquela frase do Warren Buffett, né? Que ele fala há muito tempo, never bet against America, né? Tipo, nunca aposte contra os Estados Unidos. E aí o que a gente vê é o seguinte, nesse gráfico aqui tem algumas informações, mas eu trouxe duas aqui para que a gente observe a relevância disso, né? Ali em 2008, que seria algo nesse ponto aqui do gráfico, o PIB dos Estados Unidos e o PIB de toda a União Europeia era basicamente igual, era basicamente o mesmo. Hoje, alguns anos depois, os Estados Unidos representam mais de 50% do PIB da União Europeia, né? Então é 1,5 vezes todo o PIB da União Europeia. Do Brasil, ainda mais, né? Quando a gente pega aqui 2011, o PIB dos Estados Unidos era cerca de 6 vezes o PIB do Brasil. Passado alguns anos, dobrou a representatividade. Hoje o PIB dos Estados Unidos é 12 vezes o PIB do Brasil. Então, acaba sendo até contraditório uma pessoa que é totalmente conservadora ter recursos só no Brasil, né? Porque a gente está realmente perdendo força em relação ao mundo, tendo em vista a facilidade que hoje a gente tem para investir nos Estados Unidos, né? Seja dolarizando a carteira aqui mesmo no Brasil, enfim, comprando ativos que participam dessa economia americana, ou seja, hoje abrindo uma conta no exterior, que é extremamente fácil também, muito diferente de 10 anos atrás, por exemplo, né? Outro ponto aqui é o excepcionalismo no consumo, né? Hoje, 30% de todo o consumo global vem dos Estados Unidos. Isso é um absurdo, né? Porque são só 4% da população mundial que consome 30% de tudo que é consumido no mundo, né? E é isso que explica as melhores empresas do mundo estarem nos Estados Unidos, né? Qual é a empresa que vai atender a nível global as pessoas que não querem estar num país no qual 4% do mundo consome 30% de tudo, né? Então, isso atrai muito as melhores empresas para lá, e estar exposto a essa economia, estar exposto a uma economia pujante dessa acaba sendo bastante benéfico, né? Tem um outro dado muito interessante aqui também, que é até mais específico, né, mas é importante que eu traga, que é o seguinte: os Estados Unidos hoje tem 50 estados, né? Se a gente pegar o estado mais pobre é ruim, né? Mas se a gente pegar o estado menos rico dos Estados Unidos hoje, é o Mississippi, né? Do lado do Alabama ali. E o Mississippi, que é o estado menos rico dos Estados Unidos, tem um PIB per capita de aproximadamente 51 mil dólares, que é semelhante ou maior do que todos os países do G7, e é 5 vezes o PIB per capita do Brasil. Então, assim, o estado mais pobre dos 50 estados dos Estados Unidos tem um PIB per capita ali semelhante ou maior do que todos os países do G7 e 5 vezes maior do que o PIB per capita do Brasil, né? Então é extremamente relevante ali a economia como um todo. E aí quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente não fica para trás, né? Então quando a gente vê ali a relevância do mercado americano, no mercado de ações, né, no mercado de bolsa de valores, de renda variável, hoje tem mais de 1.000 empresas listadas nos Estados Unidos que não são americanas, né? Empresas internacionais para os americanos, né? Então, empresas brasileiras, empresas como a própria XP, por exemplo, que é listada lá, Banco Inter, que é listado lá, enfim, empresas europeias, empresas chinesas, japonesas, árabes, asiáticas, etc., né? Então, tem mais de 1.000 empresas que são listadas na Bolsa dos Estados Unidos que não são americanas, né? Só essas empresas que não são americanas já são 3 vezes mais o número de empresas listadas aqui na Bolsa Brasileira, e tende a aumentar, né? Porque a gente está vendo uma movimentação muito forte hoje de empresas saindo da Bolsa Brasileira, né? Fazendo o fechamento de capital ali. Um outro dado interessante é o seguinte: se a gente somar todo o mercado de renda variável com o mercado de dívida, com o mercado de renda fixa, então se a gente somar o mercado financeiro inteiro, renda variável mais renda fixa, hoje os Estados Unidos tem
mais de 100 trilhões de dólares, né? E olha que dado interessante, esses 100 trilhões de dólares que compreende o mercado financeiro dos Estados Unidos, ele é mais do que o dobro da soma dos 9 países seguintes, tá? Então, se a gente pegar todos os países do G7, excluindo os Estados Unidos, né, os outros 6, Japão, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França e Itália, e ainda pegar os outros 3, China, Austrália e Espanha, eles têm metade, somados, eles têm menos da metade de tudo que representa o mercado financeiro americano, né? Então, é de fato um mercado muito relevante que é difícil a gente ignorar de alguma forma, né? E isso, essa força, ela é totalmente refletida na prática, né? Na prática, em como os investidores investem ao longo do tempo, né? Então, esse é um dado bastante interessante do Federal Reserve, né? Que é o Banco Central Americano, que mostra a participação dos investidores estrangeiros no mercado de ações ali nos Estados Unidos. E a gente viu que, a gente viu o seguinte, em 95, há mais ou menos 30 anos atrás, aproximadamente era 5%, aproximadamente, né, essa participação dos investidores estrangeiros no mercado de ações nos Estados Unidos, né, então 5% do mundo investia ali, e aí passado 30 anos, quase 20%, né, quase um quinto ali do mundo já investe nos Estados Unidos, né? E assim, o que mais me chama a atenção é, se hoje fosse extremamente difícil a gente investir, mas hoje é muito fácil, né? Então, é isso que nos remete ali a ter esse conhecimento e realmente passar para frente, a ponto de oferecer para os clientes, enfim, e trazer uma dinâmica diferente para as carteiras, né? E um outro ponto interessante que eu vi bastante recentemente, até de alguns clientes, era o seguinte: mas eu vejo nos jornais que as recomendações é de vender Estados Unidos, né? Pô, Estados Unidos está muito caro, a gente está numa bolha, e eventualmente eu vejo instituições recomendando vendas e etc, né? E aqui eu até trouxe uma informação relevante, né? Por exemplo, o próprio UBS, né, que é um banco suíço altamente representativo, reduziu a sua exposição aos Estados Unidos, né? Então, enquanto a recomendação que era de 74,26 reduziu para 73,5, 26,5, né? Reduziu esses 0,5% nesse último ano ali. E assim, é fato que uma redução de 0,5% da UBS são trilhões de reais, né? Mas a recomendação ainda é 73,5%. Muitas vezes, esse próprio cliente que me questionou, que eu trouxe dado para ele é até outlier, né? Então, na média, os meus clientes têm pouco, 5%, 6%, 7% de investimentos de fato dolarizados, né? De fato, com a conta aberta no exterior e investindo. Esse cliente tem algo como 10 a 15%. E aí ele me questionou, pô, mas eu estou vendo essas recomendações de vender e etc. E aí eu trago o seguinte, pô, esses 0,5% de redução de sugestão, eles de fato são trilhões no mercado, só que ainda é 73%. Muitas vezes a gente fala de não ter Estados Unidos, etc., e a gente tem 2% da carteira, 5% da carteira. A recomendação ainda é 73% da carteira, né? Então, mesmo que a gente tivesse aqui metade da carteira, ainda não estaria adequado às recomendações, mesmo elas reduzindo, né? Então, realmente é o mercado mais pujante ali. E aqui é o seguinte, eu trago a primeira, até aqui alguma dúvida? O que vocês me falam no chat? Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu trago a primeira analogia comercial, tá? Eu gosto bastante de usar essas analogias com os clientes, até para facilitar o entendimento e que a gente esteja todos na mesma página, tá? Ó, a Ana perguntou aqui que é um cliente outlier. Seria um cliente que é acima de todos ali em relação à representatividade, né? Então, enquanto na média, vamos dizer que na média eu tenho clientes, na média os meus clientes têm, sei lá, 8% de recursos no exterior. Se esse cara tem 15%, ele é um outlier em relação à média, entendeu? Ele é um outlier em relação aos clientes como um todo, né? Ó, tem uma analogia muito interessante aqui, que eu uso com meus clientes, que é essa analogia das malas, né? Então, eu sempre falo para meus clientes o seguinte, ó, você tem duas malas na sua frente, uma tem 1 milhão de dólares
e a outra tem 6 milhões de reais, supondo que seja a mesma coisa, tá? Supondo que seja a mesma coisa, porque hoje, eu tô até sendo bonzinho, né? Hoje, 1 milhão seria aproximadamente 5 milhões e 400, né? O dólar tá com 5,40, 5,30. Supondo que você tem duas malas, uma de 1 milhão de dólares e outra de 6 milhões de reais. Só que você só pode abrir daqui 10 anos. Qual que você escolheria? Essa é uma analogia interessante, né? Porque 100% dos meus clientes, quando eu faço essa analogia, falam, pô, eu escolheria 1 milhão de dólares, né? Ao invés de 6 milhões de reais para abrir daqui 10 anos, né? Então, os clientes, na prática, de forma empírica, eles sabem que o dólar é uma moeda forte, sabem da importância do dólar, né? Então, a gente, às vezes, tem que usar essas analogias para, eventualmente, trazer luz, né, ao tema e trazer essa diversificação. Ó, o José Carlos levantou a mão, fica à vontade, José, se quiser eu abrir o microfone. Vou abrir o microfone, que acho que é mais fácil. Lucas, deixa eu só tirar uma dúvida. Você colocou uma série de exemplos. O porquê não vou investir nos Estados Unidos? E aí eu vou muito acolhendo ao comentário do seu cliente offline, que é investir hoje nos Estados Unidos, e a redução de muitos investidores expressivos nos Estados Unidos tem acontecido muito, em grandes volumes, principalmente por causa, primeiro, essa expectativa dos juros, né? O Banco Central americano já tentou reduzir, mantém. Esse conflito político que está acontecendo também com o Trump, onde ele criou esse tarifaço, e agora ele está percebendo que isso daí gerou um problema inflacionário grande nos Estados Unidos. E, paralelo a isso, as 7 magníficas, né, falando agora, voltando para a Bolsa, as 7 magníficas também reduziram rentabilidade assim, expressivamente, e fala-se até numa possível bolha. Então, eu acho que hoje os clientes têm ficado numa expectativa muito grande de investir, ou ampliar investimento nos Estados Unidos, porque você tem uma série de fatores hoje que corroboram para que você reduza um pouco o seu portfólio. Apesar de você mostrar lá a indicação do UBS em 73%, que é expressivo, e como você mesmo comentou, são alguns trilhões de dólares, mas o investidor intermediário, mediano, ele ainda tem essa expectativa de inflação americana, política com Trump hoje, que realmente é um complicador, a temerosidade por parte do Banco Central americano em reduzir juros, ainda está nesse impasse de redução de juros. Aí eu pergunto a você, ainda antes de entrar nessa parte aí da ajuda comercial junto ao cliente, o que você indicaria hoje, até para justificar com o cliente que ainda vale a pena, ainda tem potencial de investimento, potencial de grande rentabilidade de investir hoje na Bolsa Americana ou em alguns ativos? Não esquece os títulos americanos, que realmente têm dado rentabilidade bem acima do que dos últimos 10, 15, 20 anos. Mas, digo assim, na parte mercado de ações, ou seja, investir na Bolsa Americana, seja no S&P, no MSCI, ou seja, o que você acha que seria um argumento forte para você incentivar, motivar a ampliação desse investimento ou desse cliente em aceitar investir lá fora? Zé Carlos, excelente, né? Fez um bom contexto aí de tudo. Assim, nós aqui no escritório, a gente trabalha bastante focado em asset allocation, né? Então, assim, a gente respeita muito o perfil de cada cliente, e com cada cliente, antes de fazer qualquer coisa, a gente define metas, seja por classe de ativos, né? Então, quantos por cento vai destinar para renda fixa, e disso quanto vai para pós, quanto vai para pré, quanto vai para inflação, quantos por cento vai destinar para bolsa aqui fora, aqui no Brasil ou lá fora, quantos por cento vai para fundos imobiliários aqui ou REITs lá fora, quantos por cento vai para alternativos, etc. Então, o primeiro grande ponto antes de fazer qualquer alocação, a gente faz essa definição de metas. Segundo ponto, o que nos leva ainda a investir nos Estados Unidos, né? Tudo que eu estou colocando aqui em relação à relevância como um todo, tá? Então, assim, quando você coloca na sua fala que seria um ponto negativo, né, ou um ponto a se pensar, investir nos Estados Unidos, olhando para a política, ou olhando para a inflação, se a gente olha para a política no Brasil, ou para a inflação no Brasil, é um cenário pior do que se a gente olhar para o cenário político ou inflação nos Estados Unidos. E essa relevância como um todo faz com que a gente tenha a carteira dos clientes posicionada
Óbvio que não 100%, né, até por conta da volatilidade que isso traz, e o cliente tem que entender bastante ali de tudo que causa essa volatilidade, para que a gente coloque, até para que não haja uma quebra de expectativa, mas toda essa relevância da economia e dos mercados, além da mudança de jurisdição, né, a gente atende clientes muito grandes que eventualmente querem se proteger a nível patrimonial, né, juridicamente, estar exposto em outra jurisdição que não o Brasil, até para proteção patrimonial como um todo. Toda a parte inflacionária, tá? Então a gente vai ver um pouco mais à frente, José Carlos, o seguinte, isso eu vou passar mais à frente, né? Que tem até uma parte sobre isso, mas hoje a nossa inflação, ela é a nossa inflação real, né? Então a minha inflação, a inflação que bate em mim, no Lucas, em você, José Carlos, no dia a dia, ela é muito menos IPCA, que é um índice oficial de inflação do Brasil, que é o IBGE calcula e divulga, etc. Ela é muito menos o IPCA e muito mais dolarizada. Então, se a gente pegar, por exemplo, o que a gente comprava no mercado com R$ 1.000 há 12 meses atrás, a gente não compra com R$ 1.050 hoje, que é só 5% de variação, que é o IPCA dos últimos 12 meses. A gente compra com muito mais de 1.050. Então, a nossa inflação, ela é muito mais dolarizada do que, eventualmente, o IPCA. Então, pensando em todos esses pontos, relevância de mercado, proteção patrimonial, proteção de jurisdição, proteção do patrimônio em relação à inflação, e pensando em rentabilidade como um todo, até porque hoje, de fato, e aí você tem razão, hoje todo o recurso que a gente está enviando para o exterior dos clientes, não necessariamente a gente está comprando bolsa americana S&P 500, tá? Porque o S&P 500 hoje ele é extremamente concentrado nas 7 empresas de tecnologia, e a gente tem comprado, por exemplo, bastante small caps, small caps nos Estados Unidos, né? Small caps nos Estados Unidos são empresas muito maiores que no Brasil, né? A gente tem que sair desses small caps que a gente tem aqui, que são empresas bem pequenas, né? Small caps nos Estados Unidos, que seria empresas fora do radar dessas maiores do S&P 500, ou até o ETF RSP, o ETF RSP, ele basicamente vai nos trazer o índice S&P 500, mas com um peso igual para todas as ações, né, e não o índice S&P 500 na representatividade atual, que tem 40% nas 7 empresas de tecnologia, né. Então a gente compra, por exemplo, o S&P Equal Weight, né, que seria esse ETF RSP, ETF de países emergentes. Então, muitas vezes a gente manda recursos para os Estados Unidos, o cliente tem a conta lá, tem o dinheiro dolarizado, mas, por exemplo, compra ETF de países emergentes, então investe na própria China, Taiwan, empresas de tecnologia fora dos Estados Unidos, até Brasil. Esse ano, inclusive, subiu bastante, né? Todos os países emergentes teve bastante fluxo, a Bolsa está subindo bastante no Brasil, entre outros países emergentes. Também a dinâmica de alternativos, tá? Então, a gente tem a gente acompanha bastante forte aqui internamente commodities, ouro, prata, platina, ou até alternativos voltados para cripto, Bitcoin, Ethereum, etc. Então, não necessariamente a gente vai enviar o recurso para o exterior, né, abrir uma conta na Avenue, por exemplo, em qualquer instituição dessa que a gente consiga acessar a Bolsa Americana, e não necessariamente a gente vai comprar a Bolsa Americana, né? Por exemplo, tem ETF só de renda fixa, ETF só ou bonds diretamente, né? Até vou mostrar aqui na prática algumas coisas nesse sentido, mas sim, tem uma diversificação completa que a gente pode fazer enviando recursos para fora. Imagina o seguinte, se a gente, com recurso no Brasil, então eventualmente, você abriu uma conta de um cliente, ele depositou lá R$ 500 mil, se no Brasil a gente tem uma infinidade gigantesca de opções para oferecer para eles, de fundos de investimentos, de classe de ativos, de exposições, nos Estados Unidos é 50 vezes mais, né, a dinâmica de possibilidades que a gente pode oferecer. Então a gente ainda recomenda, sim, essa alocação no exterior, principalmente por conta do nível do dólar, né, que chegou a ser 6 alguma coisa, hoje é 5,30, então a gente tem aproveitado esse nível do dólar, nada garante que não vai continuar caindo, mas enfim, ninguém tem como prever o futuro, então a gente tem feito essas alocações. Não sei se eu consegui responder, ou se tem alguma coisa mais específica, mas enfim, estou à disposição. Pode falar, José, melhor você primeiro, porque estava na pergunta aí. Não sei se você está falando, mas está no mudo aqui. Eu estava falando sim, só complementando a minha pergunta,
Você falou em diversificação, realmente lá nos Estados Unidos você tem um mundo de diversificação. Eu falei em bolsa porque nós estamos comentando ali mais em bolsa, e se você for ver o relatório do UBS, ele fala mais em bolsa do que a diversificação de outros ativos, e ETFs é um deles, inclusive. Agora, quando eu falo do investidor brasileiro, também eu concordo contigo que não dá para comparar, né? Hoje nós temos um quadro político também complicado e inflacionário também bem complicado, são coisas totalmente distintas. Mas, além da diversificação, você hoje, pelo menos eu tenho visto alguns fundos, seja ele na categoria que for, fazendo mais o hedge cambial do que se expondo 100% ao dólar americano, principalmente por causa dessa volatilidade na nossa moeda interna. Você acabou de dizer, está em 6, hoje está em 5,30. Nós temos a volatilidade. Esse processo podia ser o inverso também. Então, eu acho que hoje tem sido mais aconselhado você fazer ativos que tem um hedge cambial. Você concorda com isso? Eu acho que isso daí é desnecessário, até porque você tem um custo do hedge cambial quando você faz a proteção. Você acha que isso é desnecessário ou isso daí não impacta em praticamente nada com relação a essa proteção das duas moedas? José, extremamente relevante, tá? Tudo que você está falando, até porque a gente está vendo uma série de lançamentos de ETFs, a Itaú Asset, por exemplo, tem lançado bastante, ETFs que se expõem a mercados lá fora, né, Bolsa Americana, commodities, cripto, etc. Ouro, por exemplo, a gente viu lançar agora. A gente está vendo o lançamento de diversos ETFs que a gente consegue comprar aqui do Brasil, se expondo a economias no exterior, com o hedge cambial, tá? Não que eu não ache importante, eu acho extremamente relevante, e tanto é relevante essa dinâmica do hedge cambial, que está sendo lançado ETFs nesse sentido, né? Assim, o processo de lançamento de um ETF em bolsa é extremamente complicado e só está sendo lançado esses ETFs com hedge cambial porque tem alguma relevância. Agora, a relevância que eu vejo é de acordo com o perfil. Então, assim, na minha sugestão com os meus clientes, eu busco entender o perfil e busco ter uma exposição no exterior. Os clientes que são extremamente avessos à volatilidade, se o cliente é extremamente avesso à volatilidade, eu prefiro até colocar instrumentos, que sejam esses ETFs ou que sejam outros instrumentos que a gente tenha disponibilidade, eu prefiro colocar instrumentos que tenham o hedge cambial para que o ativo seja menos volátil, ou seja, para que ele só tenha uma fonte de volatilidade, né, que é o próprio ativo subjacente ali, e não duas fontes, que é o ativo subjacente mais o câmbio, né. Quando a gente fala de câmbio, mas assim, só para finalizar, então clientes que são extremamente conservadores e avessos à volatilidade, conservadores no sentido de volatilidade, né, de não conseguir enxergar o sobe e desce ali de nenhuma forma, eu prefiro esses ativos que são redeados, né, no câmbio. Mas eu sempre tenho esses ativos redeados em câmbio como um ponto de partida, como colocar o pé numa economia americana, um pé numa economia no exterior, mas sempre trabalhando o psicológico, trabalhando o educacional, falando com os clientes para que a gente, de fato, dolarize o patrimônio, porque a gente está vendo a importância da dolarização do patrimônio no longo prazo. Quando a gente pega o curto prazo, esses clientes que já são avessos, eles, na cabeça deles, vão ter mais ainda razão, porque o dólar de fato saiu de 6 e tanto para 5,40 hoje. Só que ele saiu de 2 e tanto para 6 e tanto para 5,40. Então ele saiu de 2 para 5, né? Então, de alguma forma, é importante você ter o dólar ali na carteira, para longo prazo. Se a gente, e é óbvio que, assim, todos os clientes que eu abro conta no exterior, eu alinho que é uma carteira de longo prazo. Então, assim, é uma carteira que a gente está... Não é uma carteira que você tem aqui na XP, no BTG, que eventualmente você tem ali num fundo DI, que você pode tirar a qualquer momento, num fundo D mais 15, num fundo D mais 30, que não tem volatilidade, ou que a volatilidade é muito baixa, e etc., que é um ativo que você pode utilizar ano que vem para comprar uma casa, daqui 2 anos para comprar uma casa. Esse dinheiro que a gente está mandando para o exterior é uma parcela da carteira que realmente vai ficar para 5, 10 anos. Não faz nem sentido a gente ter o custo de enviar para o exterior, depois ter o custo de trazer de volta, além do custo de spread, de IOF, ter o custo de tributação se eventualmente tiver lucro. Então, realmente, eu indico e continuo indicando essa alocação no exterior, mas pensando num lado muito mais estrutural do que
tático de rentabilidade, entendeu? Então, assim, eu concordo plenamente com tudo que você colocou, porque de fato é mais volátil, de fato fica mais agressivo a carteira quando a gente compra, por exemplo, ativos aqui no Brasil que tenham exposição aos mercados e mais ao câmbio, mas eu continuo indicando ali de forma estrutural que a gente tenha uma diversificação fora do Brasil, por toda a relevância, né, do Brasil, que é muito baixa, que a gente vai ver aqui à frente, por toda a relevância dos mercados lá fora, que são muito mais altos, por toda a relevância do dólar, que de forma geral no último ano está caindo, mas estruturalmente em 10 anos a tendência é ali para cima. Essa analogia que está na tela é justamente isso. Quando eu faço essa pergunta para os clientes, todos escolhem $1 milhão. Então, pô, uma mala para abrir daqui 10 anos, $1 milhão ou R$ 6 milhões para abrir só daqui 10 anos. Todos escolhem $1 milhão, porque na cabeça é implícito que daqui 10 anos, eventualmente, o dólar vai estar acima, né? E estruturalmente é uma moeda mais forte. Então, eu continuo indicando nesse sentido. Agora, o que a gente compra com esse recurso dolarizado, aí realmente varia e eventualmente, no momento atual, a gente não tem enchido a mão de S&P 500, né? Por tudo que está acontecendo, pelo mercado já ter subido bastante, etc. Então, eu concordo com você, mas eu continuo indicando ali, continuo montando essa carteira. E se eu não respondi, por favor, abra o microfone de novo para a gente conversar. Não, respondeu sim, muito obrigado. Boa. Ana? No caso, eu ia falar que você trouxe, né? A gente passar para o cliente que eu penso assim, que a moeda dos Estados Unidos ela é mais forte que a do Brasil. Então, a gente precisa passar isso, mesmo ponto que você trouxe, que era a 2,40 e subiu para 5,40, tudo bem. Só que a gente precisa conversar com o cliente, tentar orientar ele, que ele precisa ter uma dolarização. Não importa que o juros está caindo, mas que a gente tem uma diferença muito grande aí da moeda. Também a inflação dos Estados Unidos não se compara à inflação do Brasil. E PIB, todas essas coisas. Então, eu acho que é nessa linha de pensamento que a gente precisa conversar com o cliente. Perfeito. É justamente isso. A gente tem um trabalho não só para investimentos no exterior, né? Mas para qualquer ativo que não seja aquele ativo mais simples. Porque se a gente abrir uma conta e eventualmente comprar só pós-fixado, só ativos mais simples, só título público, etc., a gente tem um nível de trabalho. Agora, qualquer ativo mais complexo que a gente vai tentar colocar nas carteiras, visando uma rentabilidade melhor no longo prazo, a gente tem que ter um trabalho educacional, uma responsabilidade educacional muito forte, para de fato o cliente entender a importância daquilo, né? E não só colocar por colocar ali, né? Obrigada. Imagina. Tem outra mão levantada? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Como é que vai? Eu só estava pensando aqui também na questão de diversificações aí que você está falando, de dólar. O que vocês analisam aí de possibilidade de outras moedas emergentes também estarem sendo compostas aí nas carteiras dos clientes? A gente olha ainda o dólar como moeda mais forte, né, em relação a outras moedas. Então, assim, como que a gente analisa outras moedas que não o dólar, né? Vamos supor que o cliente tenha recurso em reais e a gente vai analisar ter outras moedas. Primeiro a gente olha para o dólar, tá? Então, assim, a gente só vai analisar realmente posições em outras moedas que não o dólar se o cliente já tem bastante dolarizado, tá? Então, assim, a gente faz um primeiro passo em dólar e, eventualmente, se fizer sentido ter exposição em outras moedas, a gente aplica outras moedas. Mas a gente não olha muito, não. É mais dólar e, assim, a exposição a outros países, de forma geral, aí a gente fala em mercados, né? Então, por exemplo, eu tenho bastante clientes ali com carteiras em países emergentes, né? Então, tá dolarizado, né? O recurso tá ali numa conta no exterior dolarizado, a gente está comprando em dólar, mas, por exemplo, exposição a países emergentes, por exemplo, né? E não necessariamente a Estados Unidos como um todo. Beleza. Boa. Aí, pessoal, assim, só para completar esse assunto ali, a gente vê a relevância do Brasil, né? Quando a gente vê hoje, depois de ver toda a relevância do mercado americano e da economia americana, quanto isso é relevante em relação ao mundo, quando a gente olha para o Brasil, o que a gente vê? Hoje o Brasil representa aproximadamente
tá? 2% do PIB mundial, aproximadamente 2% do mercado de renda fixa mundial e pouco menos de 1% do mercado de ações do mundo, tá? Mas mesmo assim, o que a gente enxerga, né, e essa pesquisa foi feita pelo JP Morgan, é o seguinte: quase 98% da alocação de todos os brasileiros ainda estão no Brasil, né? Então é contraditório a gente imaginar que mesmo com essa relevância que o Brasil tem em relação ao mundo, ainda 98% dos recursos dos brasileiros ainda estão investidos no Brasil. Isso é o que a gente vê num gráfico chamado viés doméstico, né, que é o home bias. Basicamente, esse gráfico aqui, ele é essa última coluna desse gráfico anterior, trazida para diversos países, tá? Então a gente vê, até trouxe algumas bandeirinhas aqui para a gente sinalizar, que senão fica mais difícil, né? Então, enquanto a gente vê o Brasil aqui próximo de 100%, ou seja, quase todo o patrimônio do brasileiro ainda investido no exterior, a gente vê de forma até contraprodutiva, né? Se a gente for pensar, o recurso dos americanos, somente 75% estão nos Estados Unidos, ou seja, é o mercado financeiro mais relevante do mundo, e mesmo assim, os americanos diversificam 25% dos recursos fora dos Estados Unidos, e pouco mais, por exemplo, de 50% do recurso dos suíços, né? Um país de primeiro mundo, economia forte, quase um pouco mais da metade ali, um pouco menos, né, da metade do recurso dos suíços estão diversificados em outros países, né, prioritariamente Estados Unidos. Então, assim, numa lógica, a gente deveria ver, quanto mais à direita do gráfico, países menores, né, países menores. Então, quanto menor for o país, numa lógica, mais a gente tem que ter dinheiro fora dele, né, eventualmente para uma diversificação de riscos, enquanto a gente vê justamente ao contrário, né, grande parte do recurso dos brasileiros ainda estão por aqui, e países até melhores e maiores, com mercados mais eficientes, diversificando, né. Tem outras mãos levantadas antes de eu partir para esse lado da analogia aqui. Tem uma última analogia comercial. Fiquem à vontade. Ó, Ana e Francisco. Lucas, você está falando da Bolsa Brasileira ter mais de 98% da população não investe fora. Além da falta de conhecimento, medo, você acha também que a taxa de juros real do Brasil faz com que as pessoas fiquem aqui? Porque como a taxa de juros, a inflação americana é muito baixa e o ganho real aqui seja um pouco mais alto, isso potencializa a manter o dinheiro aqui no Brasil? Com certeza, com certeza. Eu acho que sim. É muito... Ao mesmo tempo que a gente conversa, né? Pô, vamos dolarizar, vamos diversificar lá fora, etc. É difícil a gente abrir mão desses 15% ao ano sem risco, né? Então, com certeza, essa taxa de juros historicamente alta faz com que grande parte dos brasileiros nem olhem lá para fora, né? Mas eu não trouxe uma informação que eu vi recentemente, poderia até ter trazido, depois eu posso mandar, que é o seguinte: se você pegar todo o CDI, né, que é a nossa taxa de juros, né, se a gente pegar todo o CDI nos últimos 20 anos, só colocar CDI contra dólar, o CDI dolarizado ele é negativo nos últimos 20 anos, né, então... basicamente o investimento de dólar, tá? Só dólar. Se eu pegar só o CDI contra o dólar, o CDI ele é negativo em 20 anos. Então imagina qualquer investimento que a gente mandou há 20 anos e comprou dólar mais 1, dólar mais 2, sendo que hoje a gente tem opções de bonds, por exemplo, comprando as próprias treasuries, né? Nos Estados Unidos a gente compra a 4% hoje, né? Então qualquer dólar contra CDI, o dólar já ganharia no longo prazo. Então qualquer dólar mais 2, dólar mais 3, bateria bastante os juros brasileiros, mesmo sendo esse patamar de juros, né? Que a gente vê de 15, historicamente alto. Então, sim, acho que no momento atual, o que faz as pessoas pensarem em não enviar recurso é os juros, né? Mas historicamente é os juros alinhado a uma falta de conhecimento dos clientes e a uma falta de conhecimento geral do mercado, até para passar para os clientes essa importância, né? Basicamente isso. Lucas, José Carlos, novamente. Eu acho que também é muito cultural ainda, apesar de você ter, como você acabou de dizer, o CDI, ele perde do dólar ao longo prazo. Então, acho que é mais cultural do que motivador, mesmo você tendo uma taxa de juros com juros reais, hoje que é o maior juro real do mundo,
eu acho que é mais da cultura, que está começando a mudar, temos que considerar isso também, mas eu acho que ainda é um problema mais cultural do que por dúvida ou com relação à taxa de juros mais alta interna, etc, etc. Pensa pegando um gancho do nosso amigo Francisco aí. Total razão, eu concordo, até porque, assim, se a gente for pensar de forma estrutural e de longo prazo para trás, por que que os Estados Unidos ou a Suíça, né? Por que que a Suíça aqui tem mais de metade, quase metade aqui dos seus investidores ali, dos suíços, tem dinheiro fora da Suíça? Porque a gente está vendo há 20 anos a Suíça com juros zero, juros 1, juros 2, enfim. Estados Unidos também, com juros baixos ali, 2, 1, 3, enfim. E o Brasil tem juros históricos de 10, hoje está 15, né? Então, estruturalmente e culturalmente, faz total sentido que há muito tempo, há décadas, os suíços buscam outras oportunidades de investimentos que não na Suíça, porque se eles ficarem ali, eles vão ganhar 1% ao ano. Há décadas, os americanos buscam outras fontes de diversificação, países emergentes, ou tomando risco, né, no caso da Bolsa Americana, porque se eles ficarem no Fed Funds normal ali, eles vão ganhar 2% ao ano. Agora, no Brasil, há décadas, se você deixar o dinheiro no CDI, você vai ganhar 10, 11%. Então, culturalmente, faz total sentido que as pessoas não estejam avançadas a ponto de mandar recursos para o exterior. Então, é um trabalho muito forte nosso, educacional, de ter todo esse conhecimento e passar para frente, né? Faz total sentido. E aí, pessoal, assim, só partindo para mais uma analogia, a última analogia comercial, que eu quis trazer algumas aqui, que eu realmente uso, tá, com os clientes. Tem uma analogia muito interessante, que é essa da feira de exposições, né? Essa eu fiz recentemente com um médico, e é por isso que eu estou trazendo ela aqui, porque pode ajudar de alguma forma, e depois eu vou mandar isso aqui para vocês, vocês conseguem ver com mais calma, né? Ó, eu vou supor que vocês sejam esse médico que eu estava conversando semana passada, e realmente eu usei essa analogia com ele, né? Eu falei assim, doutor, imagina que o senhor vai numa feira de exposições gigante, com 100 expositores, representando ali os laboratórios e eventualmente os remédios possíveis ali de você recomendar para os seus clientes, etc. Imagina que você vai numa feira com 100 expositores, visita 2 expositores, 2% da feira e vai embora. O senhor ficaria contente em recomendar os remédios ali e tudo que tem à disposição no mercado? Ele fala não, né? Obviamente. Então, aí eu falei para ele, pô, isso é a mesma coisa de você manter 100% do seu patrimônio no Brasil. Então, assim, vocês terem 100% do patrimônio no Brasil é a mesma coisa de você estar exposto em apenas 2% das possibilidades mundiais, das possibilidades globais relacionados a mercados e economias, etc. Né? Então é essa relevância que a gente tem para o mercado como um todo, né? Então, se vocês acharem algum cliente que tem um nicho aí dessas feiras de exposição, mas todos os clientes têm, né? Todas as profissões têm essas feiras, né? Vocês conseguem usar uma analogia nesse sentido para explicar a relevância, né? E aí, quando a gente fala de risco, partindo muito do que a gente estava conversando de cultura, né? Nós, brasileiros, temos a ideia de achar que Deus é brasileiro, né? Porque, eventualmente, a gente tem 15% ao ano de juros sem risco de volatilidade, etc. E é óbvio que esses juros altos que a gente tem, seja o juros nominal, seja os juros reais ali que o José estava comentando, é óbvio que esses juros altos, eles vêm atrelados a risco, né? Então, um outro ponto que eu bato com os clientes é o seguinte, um cliente conservador tem 100% do patrimônio no Brasil. Se eu virar para ele e falar assim, ó, vamos tirar 100% do seu patrimônio do Brasil e vamos colocar, por exemplo, 100% do seu patrimônio na Guatemala, ou 100% do seu patrimônio em Trindade e Tobago, 100% do seu patrimônio em Azerbaijão? Pô, é claro que não, né? O cliente vai desligar a chamada aqui e sair correndo. Mas o ponto é, quando a gente olha os países a nível global de risco, o Brasil ele tem um risco maior do que esses países a nível global, né? Então, é até contraprodutivo um cliente totalmente conservador ter 100% do patrimônio no Brasil. Esse 100% do patrimônio no Brasil, ou grande parte do patrimônio no Brasil, ele faz parte de um viés que a gente tem por ser brasileiro, simples assim. Né? Então, puxando o lado de juros, hoje a Turquia paga 40% ao ano, a Argentina paga 40% ao ano nos seus títulos. A gente está investindo dinheiro lá? Não estamos, né? Porque a gente entende o risco que tá atrelado a isso, né? Só que a gente não entende o risco que está atrelado ao Brasil por estar aqui, né? Então esse é realmente um viés doméstico que a gente tem.
entendendo que outros países, até com nomes aparentemente piores, têm riscos a níveis global melhores do que o Brasil, né? E aí, falando de moeda, esse é um gráfico que não pega até hoje, né? Porque se pegasse até hoje, ele estaria subindo um pouco aqui para ajudar o real, né? Mas quando a gente pega aqui, por exemplo, a diversificação por moeda na economia, pensando em preservação do poder de compra, a gente vê o quanto o real sofre ao longo do tempo, né? Todos partindo de uma base 100 aqui, a gente vê que o real contra o dólar, ele varia muito mais ao longo do tempo do que outras moedas fortes, né? Então, quando o colega perguntou ali se a gente olha para outras moedas, tem outras moedas fortes que não o dólar, que é o euro, libra, franco suíço, yuan, eventualmente moedas que são mais representativas no índice DXY, que são muito maiores do que o real e vão oscilar menos, mas você pode ver que nesse gráfico, né, com exceção do franco suíço que está acima da base 100 aqui que iniciou, todas as outras estão abaixo da base 100, ou seja, todas as outras perdem valor em relação ao dólar ao longo do tempo, tá? O real perde muito mais do que todas, óbvio que esse gráfico não está atualizado, né, ele não está exatamente até a data de hoje, se fosse até a data de hoje ele estaria subindo um pouco, porque o real esse ano subiu bastante em relação ao dólar, né, mas é uma moeda bem mais volátil do que todas as outras, né? E mesmo outras moedas extremamente relevantes, como euro, libra e etc., perdem valor em relação ao dólar ao longo do tempo, né? Nesse gráfico aqui, só franco suíço que está no 0 a 0, um pouco acima aqui do dólar ao longo do tempo, né? Então, pensando em preservação do poder de compra, é mais um motivo para a gente ter essa exposição dolarizada, né? A gente deixar de ter uma perda de poder de compra ao longo do tempo, porque a nossa moeda está constantemente desvalorizando, né? É por isso que a gente vê a dinâmica dos iPhones, né? Pô, o iPhone aqui, cada iPhone que lança aumenta R$2.000. Nos Estados Unidos, há muito tempo é 1.000 e alguma coisa, né? Sei lá, então, essa dinâmica da perda do poder de compra mesmo, né? E aí, um assunto que eu até comecei ali atrás, falando do IPCA e dólar, né? Então, a nossa inflação ela é muito mais dolarizada do que de fato o IPCA, né? E isso é trazido justamente nessa pesquisa da FGV, que essa sim é uma pesquisa recente, que foi divulgada esse ano de 2025, que mostra o seguinte: quantos por cento da renda do consumo médio de um brasileiro é impactado pelo dólar, tá? Aqui tem 6 níveis de rendas diferentes, mas vamos pegar uma média, tá? Na média aqui, de 16% a 18% de todo o consumo médio mensal de um brasileiro, ele é impactado pelo dólar. Então, o que essa pesquisa nos traz é que a gente ter de 16% a 18% do nosso patrimônio dolarizado, ele seria somente o ponto de equilíbrio para neutralizar o efeito que o dólar causa no nosso dia a dia, né, no nosso consumo mensal. Só a partir de 16%, 18% que de fato seria uma dolarização, uma diversificação e etc., né. Muita gente não chega nem perto de ter esses 16%, né? E essa pesquisa ela foi muito interessante que a FGV trouxe, que a gente sempre falou, né? Pô, nossa, a gente sempre conversou, pelo menos eu sempre conversei com os nossos clientes, e a gente sempre chegou nessa conclusão de que o IPCA, o Índice Oficial de Inflação medido pelo IBGE, o IPCA, ele não mede exatamente o quanto é a inflação, ele é um índice extremamente sério, obviamente, é calculado nas capitais, com famílias de 1 a 40 salários mínimos, é um índice extremamente sério, que não tem, na minha visão, não tem nenhuma sacanagem ali, mas ele não mede exatamente quanto que é a inflação real nossa, né, e a nossa inflação ela é muito mais dolarizada, portanto, e essa pesquisa da FGV, esse estudo, né, trouxe exatamente isso, né. E quando a gente vê essa dinâmica do poder de compra, é justamente isso. Então, só a inflação acumulada do Brasil levaria a cotação do dólar de R$1 lá do Plano Real para R$8, né? Então, assim, é óbvio que isso não é uma previsão, o dólar não deveria estar 8,10, mas só a inflação acumulada do Brasil, que é 7 vezes maior que a dos Estados Unidos, levaria o dólar para R$8, né? Então, é mais um ponto aí dessa dinâmica de inflação. E quando a gente pega, ainda falando sobre preservação do poder de compra, em curtos prazos, a gente pode observar uma variação parecida, né? Quando a gente pega o dólar e um título público de inflação longo, né? Agora, quando a gente pega no longo prazo, a gente vê que, num cenário de 10 anos aqui, o dólar, mesmo a gente tendo esse nível de juros reais que a gente tem nesses títulos longos, mesmo assim,
o dólar tende a suprir muito mais essa preservação do poder de compra do que um título IPCA+, né? Então, é importante a gente fazer essa dolarização do ponto de vista de inflação e preservação do poder de compra, né? E aqui, também, olhando algo que eu já comentei por cima, investir no exterior não tem a ver só com bolsa americana, né? Então, pelo menos aqui no escritório, a gente indica bastante essa dinâmica dos ativos alternativos, né? Então, lá no exterior, ainda muito mais forte que o Brasil, essa dinâmica dos ativos alternativos. O que seriam esses ativos alternativos? Basicamente, são ativos descorrelacionados com os mercados tradicionais. Quando a gente pega mercados tradicionais, a gente está falando de mercado de renda fixa, fundos imobiliários, REITs, mercado de ações, etc., são os mercados tradicionais ali. Mercados descorrelacionados desses mercados seriam basicamente ou commodities, né, mercados escassos ali, ouro, prata, outras commodities de forma geral, criptoativos, por exemplo, um mercado totalmente alternativo, que é descorrelacionado dos mercados, né, embora tenha alguma correlação com juros, etc., fundos de private equity, né, que no Brasil existem, lógico que existem, mas lá fora existem há muito mais tempo e é muito mais relevante o mercado de private equity, venture capital, que são ativos mais ilíquidos, né, são fundos que a gente compra para 10 anos e mercados muito mais ineficientes do que um mercado de bolsa, né, que tudo reflete o preço a qualquer momento. Então a gente tem essas diversas oportunidades de dolarizar, mandar o recurso para fora e comprar não só a bolsa americana, né. Do lado aqui, eu pedi para a IA gerar, não sei se está em escala correta, tá? Mas eu pedi para a IA gerar essa imagem, que é o seguinte: essa imagem, ela representa toda a quantidade de ouro extraída em toda a história da humanidade, tá? Toda a quantidade de ouro extraída em toda a história da humanidade caberia num cubo de 23 metros quadrados, tá? Então, caberia numa piscina olímpica, tá? Então, assim, é um ativo extremamente escasso, e nesses períodos, é por isso que a gente viu que recentemente o ouro bateu recordes, né? Tá subindo pra caramba e tal, por conta da guerra, por justamente ser escasso ali, e por conta da dinâmica dos Estados Unidos ter bloqueado ali o recurso da Rússia, né? Durante a guerra e etc. Mas acaba sendo uma parcela da carteira, né? Você ter ali 0,5%, 1% da carteira, algo que se cair não vai fazer muita diferença, mas se subir vai proteger a carteira como um todo. Então a gente também trabalha esses alternativos, né? E aí, pessoal, é o seguinte, eu trouxe um overview aqui de tributação, a gente já passou até aqui do horário, mas eu vou passar bem rápido aqui, só para a gente entender como que está a tributação desses investimentos no exterior, né? Vamos lá. Aqui é bem rápido, tá? Vou mandar para vocês depois, vocês podem ver com mais calma, mas só porque mudou, né? Recentemente mudou bastante coisa relacionada à tributação e como que está hoje, né? Então, hoje, basicamente, todo rendimento ali que a gente tem no exterior, ele tem que ser declarado de alguma forma, né? O cliente, ele não precisa fazer a declaração nos Estados Unidos, né? Então, uma pessoa que mora no Brasil, tem conta no exterior, ela não precisa fazer a declaração, e basicamente ela não paga imposto nenhum nos Estados Unidos, tá? O único imposto que ela paga nos Estados Unidos são os impostos retidos na fonte, né? Então tem tudo que a gente tem de ETFs, ações americanas que pagam dividendos, é tributado 30% na fonte, né? Então esse lado tributário, ele é até um pouco pior, porque ele é tributado 30% na fonte. Esse imposto, como é tributado na fonte, ele é pago, né? De alguma forma, mas tirando esse imposto, a gente não paga nenhum imposto lá nos Estados Unidos, tá? Para a gente enviar recurso para o exterior, a gente tem dois principais custos, tá? Que é o spread, e aí o spread vai variar conforme a instituição financeira, né? Então, se você estiver abrindo conta na Avenue, se você estiver fazendo pela XP Internacional, pelo BTG Internacional, pela Nomad, ou pela Interactive Brokers, por qualquer corretora que você utilize lá fora, vai variar esse spread, e aí esse spread, ele vai algo como o menor possível ali, 0,3, 0,5, e os maiores que eu já vi, 1,5%, 2%, tá? Mais o IOF, né? O IOF não tem como fugir. Esse IOF hoje, para enviar recurso para fora, ele é 1,1% se você enviar para conta investimento, para investir, e 3,5% se você enviar para conta corrente, para você gastar ali, para conta banking, né? Aqui fica até um adendo, tá? De uma estratégia que a gente utiliza bastante. Mesmo quando clientes nossos, por exemplo, vai enviar recurso para fora para gastar numa viagem, né? Porque teoricamente ele tem que enviar para banking, né? Porque ele vai gastar esse dinheiro. Mesmo assim, a gente envia para investimentos, paga só 1,1 de IOF, investe o recurso, tá? Porque quando você envia para investimento, você necessariamente tem que investir.
Então você envia para investimento, investe o recurso num ETF qualquer, conservador, vende no outro dia, e aí no outro dia você manda para a conta banking, tá? Isso, só nessa você economiza 2,4% ali do recurso do cliente, tá? E isso é perfeitamente válido e legal, tá? Não tem ilegal, né? Não é ilegal. Então, isso aqui é totalmente tranquilo de ser feito e a gente faz bastante, até as instituições recomendam que façam, tá? O erro é só mandar para investimento, pagar 1,1 de IOF e transferir para conta banking, tá? Porque se a gente faz isso lá fora, esses 2,4 ele é cobrado de alguma forma, tá? Então tem que realmente investir para justificar o investimento. E o IOF de volta, ele é 0,38, tá? Então, até início desse ano, o IOF para mandar era 0,38, né? Mas aí teve todo o rolo do IOF aí esse ano, que mudou o IOF para 1,1. Esses são os custos para enviar. E quais são os custos de tributação de ativos mesmo, né? Então, hoje, é uma alíquota fixa de 15%, tá? Anteriormente, era uma alíquota que variava, né? De 15 a 22,5, mas basicamente era 15 também, porque o 15 era até X milhões de ganho, né? Mas hoje é fixa em 15 de qualquer forma. A diferença do pagamento, né? Até a mudança da regra, você tinha que fazer a apuração mensal, né, dos lucros, então você pagava ali mensalmente a apuração ali de tudo que você teve de lucros, e hoje ele é pago, foi bem facilitado, né, nessas novas mudanças, então hoje é uma vez só apurado, ali todos os lucros do ano que você ajusta ali na própria declaração do ano que vem, e todos os ganhos que antes não eram compensados, agora tem a possibilidade de serem compensados, tá? Então, assim, na pessoa física, facilitou muito a tributação dos ativos no exterior, tá? Facilitou muito a tributação dos ativos no exterior, que era um dos empecilhos, né? Então, um dos empecilhos ali de um cliente abrir uma conta no exterior, mandar, não era nem o nível de tributação, era a complexidade de você ter que fazer isso mensalmente, etc. E agora facilitou bastante com essa alíquota fixa e com essa apuração anual, né? Então, eventualmente, você tem um lucro em algum momento e um prejuízo futuro, você pode compensar, que antes não era possível, e agora facilitou bastante. Isso na pessoa física. Agora, sim, na pessoa jurídica, também teve uma mudança. Pessoa jurídica que eu falo seria as offshores, né? Então, ao invés do cliente abrir uma conta no nome dele, pessoa física no exterior, ele abre uma offshore no exterior, e aí tem as opções das offshores opaca, transparente, e eventualmente tem as mudanças ali, né? A offshore transparente, que o cliente faz a opção, né? Ela é basicamente como se você tivesse pessoa física, são as mesmas tributações ali, quase igual ali a uma pessoa física, e a opaca seria um ganho contábil, né? Então você apura um resultado contábil anual para fazer esse cálculo, né? Mas todos os detalhes ali, se eventualmente surgir alguma demanda, é melhor que vocês deem uma aprofundada, né? E aí, para finalizar, tem um imposto de sucessão, né? Porque esse também é um dos grandes comentários ali dos clientes quando a gente vai abordar essa dinâmica no exterior, né? Então, enquanto no Brasil a gente vê o ITCMD, enquanto não muda, né? O ITCMD ali de 4% e etc., como é no São Paulo, como é em São Paulo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, pô, mas eu vou deixar de pagar um imposto de herança de 4%, por exemplo, de 6%, dependendo do estado, para pagar 40%. De fato, é 40% em algumas situações, mas são poucas as situações e é isso que a gente vai ver aqui. Então, assim, quando a gente fala de sucessão, basicamente a gente tem duas principais preocupações, né, pensando no exterior. Quando a gente fala de sucessão no exterior, dos ativos que estão no exterior, a gente tem duas principais preocupações, tá? Que é o probate e o estate tax, tá? O probate, ele é simplesmente o processo de inventário nos Estados Unidos. E a gente, sim, tem que orientar os clientes a evitar ele a qualquer custo, tá? Porque o processo de inventário nos Estados Unidos, ele é um processo extremamente demorado, custoso, desgastante, muitas vezes, quase todas, você tem que contratar um advogado no exterior e etc. E então é um processo que a gente tem que evitar, tentar evitar para os clientes, e a gente tem formas muito simples de evitar, tá? E três formas dessas seria basicamente cadastrar o Transfer on Death, né, que é o TOD aqui, ou abrir uma conta conjunta, que é o que a gente vai ver, ou até abrir uma offshore, né? Mas a gente tem que dissociar o que é o processo de inventário, que é o probate, do estate tax, que é de fato o imposto, tá? Evitar o processo de inventário não tem nada a ver com pagamento de imposto. A gente pode simplesmente
evitar o processo de inventário e pagar imposto da mesma forma, tá? O imposto, ele tá, se a gente estiver sujeito a pagar o imposto, a gente vai pagar da mesma forma. A dinâmica do processo de inventário é só evitar que esses ativos, de fato, passem por um processo judicial de inventário nos Estados Unidos e tenha toda a complicação ali, e o desgaste de contratar um advogado americano, etc. Então, primeiro, para falar do processo de inventário, a gente tem forma simples ali de fazer com que o cliente não passe por isso, né? O primeiro ponto é, se a gente tem uma conta no exterior pessoa física, a gente tem como cadastrar o TOD, tá? Que é o TOD, né? O Transfer on Death, que é basicamente, esse é um processo rápido, tá? Geralmente demora poucos minutos para você fazer o TOD numa conta, para o cliente fazer. É um processo gratuito, tá? Que o cliente só cadastra ali na conta e ele designa beneficiários. É similar como se a gente estivesse colocando beneficiários no nosso plano de previdência privada aqui no Brasil, ou num seguro de vida, por exemplo, que a gente escolhe os beneficiários. O TOD é a mesma coisa, tá? A gente vai designar até 5 beneficiários maiores de idade. Caso aconteça uma sucessão, esse patrimônio que está na conta vai passar para os beneficiários de forma direta, sem o processo de inventário, tá? Não necessariamente não pagando imposto, mas sem o processo de inventário, evitando o processo judicial de inventário. Outra forma é ter a conta joint, né, que é a conta conjunta. Lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a conta conjunta, se você tem uma conta joint, 2 pessoas são donas de 100% da conta. Então, se eventualmente acontece a sucessão, né, de uma das pessoas, o restante ali das contas, o restante dos ativos passa para a pessoa que já era dona de 100% também das contas, tá? Então isso também faz com que a gente impeça de ter o processo de inventário, tá? E aí quando a gente vê o processo é o seguinte, só para antes, né, só para abordar o estate tax, a gente vai tratar mais à frente com detalhes. O estate tax, ele basicamente aí sim seria o imposto sobre herança, né? O imposto que a gente paga dos ativos quando tem, que seria similar ao nosso ITCMD, né? A gente tem uma isenção do estate tax para não residentes de até $60 mil, tá? Então, qualquer conta que a gente tem no exterior até $60 mil, ela já está totalmente isenta ali de qualquer imposto sobre herança. Caso ultrapasse os $60 mil em ativos de raízes americanas, tá? Porque essa base de cálculo de $60 mil, ele é uma base de cálculo para ativos de raízes americanas, né? Então, a gente pode ter uma conta na Avenue, por exemplo, de $300 mil e ainda assim ser isento, tá? Porque se esses $300 mil não tiverem ativos de raízes americanas, a gente ainda tem isenção. Esses $60 mil são $60 mil em ativos de raízes americanas, tá? Que seria as ações, os ETFs, os REITs, por exemplo, tá? Então, caso a gente passe de $60 mil em ativos de raízes americanas, aí sim começa o pagamento de imposto, que é escalonado de 18% até os 40%, que é tão comentado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de bonds de títulos de renda fixa direto, fundos de investimentos, que geralmente não são sediados nos Estados Unidos, são sediados na Irlanda ou qualquer outro lugar desse. Os famosos UCITS, né, que agora tá em moda, né, que são os ETFs irlandeses, que são ETFs irlandeses por justamente estarem sediados na Irlanda e não nos Estados Unidos. Ou até Treasuries, tá? Até Treasuries, se a gente compra Treasuries nos Estados Unidos, eles também não entram nessa base de cálculo dos 60 mil, e caso a gente passe essa base de cálculo, aí sim começa o imposto. Como que fica a dinâmica aqui do fluxo de transmissão, só para a gente entender o processo de evitar o processo de inventário, né? Então, caso a gente não esteja sujeito a nenhum imposto, né? Caso a gente não esteja, ou a gente tem menos de $60 mil, ou a gente tem uma conta com mais de $60 mil, mas menos de 60 mil em ativos de raízes americanas, ou seja, a gente está isento de qualquer imposto sobre herança. Se a gente tiver uma conta individual sem o TOD, a gente vai, no momento da sucessão, mesmo sem pagar imposto, vai abrir o processo de inventário e depois vai ser transmitido. Então a gente vai ter o custo de todo o processo de inventário, mesmo sem pagar imposto. Caso a gente tenha a conta individual com o TOD cadastrado ou a conta joint, né, que seria a conta conjunta, a gente vai da sucessão direto para a transmissão sem nenhum pagamento de imposto e sem nenhum processo de inventário. Isso fica muito mais facilitado. Agora, caso a gente não consiga ter uma alocação que fuja dos impostos, né, eventualmente a gente tem parte da carteira que vai ser tributado no imposto sobre herança, é a mesma coisa, tá? A diferença é que tem o imposto. Então, se a gente tiver uma conta sem
uma conta individual sem o TOD cadastrado, a gente, além do processo de inventário que vai ser aberto, a gente vai pagar o imposto antes da transmissão para os herdeiros, né? Agora, se a gente tiver uma conta joint ou uma conta individual com o TOD, basicamente do evento, né, da sucessão, a gente paga o imposto que é devido e vai direto para a transmissão, que é bem melhor. Então, esses casos de baixo aqui, eles são bem melhores para a gente tratar, tá? Seja pagando imposto ou não, o importante é que a gente não tenha o processo de abertura do inventário, tá? E agora, só falando do imposto, como que funciona, tá? Isso é extremamente relevante, porque muita gente acha o seguinte, muita gente entende, tá? Vários clientes que eu converso entendem que tem esses 60 mil de isenção, mas muita gente acha o seguinte, pô, se eu tiver 70 mil, então, eu tenho 60 mil que é isento. Se eu tiver 70 mil, estou tributado em 40%. E não é assim que funciona, tá? Como que funciona o imposto? Primeiro, ele, de novo, né, repetindo, ele não é sobre tudo que você tem no exterior, e sim só sobre tudo que você tem no exterior de raízes americanas, que basicamente são os ativos negociados em bolsa, né? Então, todos os ativos ali, mesmo negociados em bolsa, mas, por exemplo, se forem ADRs de empresas não americanas, bonds, treasuries, previdência, seguros de vida e diversos outros ativos ali, mesmo que você tenha $1 milhão, você pode estar isento do stake tax, porque não são ativos de raízes americanas, tá? Mas supondo que você tenha mais de 60 mil dólares em ativos de raízes americanas, a tributação, ela é progressiva do excesso dos 60 mil, tá? Então, se você, por exemplo, tiver 60 mil, é isento. Se você tiver 70 mil, é 18% só do excesso, tá? Se você tiver 80 mil, é 20% só do excesso, dos 20 mil. Então, aqui é a tabela de fato de como funciona a tributação sobre o excesso. Aí, a partir de $1 milhão, aí sim você tem 40% de imposto. A partir de $1 milhão, 40% de imposto do excesso do que passar 60 mil, né? Mas aí também é irrelevante. Como que fica a tabela efetiva, tá? A tabela efetiva, você vê que ela começa em 0 e ela vai aumentando pouco, né, para chegar nesse 1 milhão. Então, quando você tiver $2 milhões em ativos de raízes americanas, o que é muito difícil, porque eventualmente a pessoa que vai atingindo esse nível de patrimônio, ou ela abre uma offshore, né, porque aí ela já está evitando o pagamento de imposto, ou ela já está investindo em ativos, sabendo dessa tributação, já está investindo em ativos que não sejam de raízes americanas, os ETFs irlandeses, que hoje você consegue, vamos supor que a gente definiu uma estratégia para $50 mil em S&P 500, a gente pode comprar ETFs americanos, o IVV, por exemplo, ou pode comprar um ETF irlandês que vai replicar o mesmo índice, só que vai ser não sediado nos Estados Unidos, né? Então, tem diversos pontos, mas supondo ali que a pessoa tenha esses ativos americanos ali dolarizados, essa tabela de alíquota efetiva, ela é basicamente esse cálculo acima, né? Então, se a pessoa tiver $100 mil, por exemplo, a alíquota dela vai ser efetiva em 8%, porque ela só vai pagar 8.200, que basicamente é o excesso dos 40 mil que passou dos 60 ali, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque quando um cliente questionar que se tiver dinheiro lá fora, vai ser sempre 40%, a gente sabe que não é assim, dessa forma que funciona. E aí, pessoal, trouxe mais 2 slides aqui, mas que é um extra mesmo, que seria a prática, né? Isso aqui é um print de um cliente meu, obviamente não mostrando quem é o cliente, de uma carteira que ele tem no exterior, tá? Então, até conforme a gente falou, né? Eu falei com o Zé Carlos ali atrás, que a gente investe no exterior e não necessariamente em bolsa americana, né? Então, por exemplo, aqui é uma carteira que a gente tem diversos ETFs, sendo esse BOXX um ETF de caixa, tá? Um ETF como se fosse um ETF de CDI, né, que vai comprar títulos públicos americanos de curto prazo, que é a maior posição, até filtrado por posição aqui, né? Então é a maior posição, por exemplo, desse cliente específico, $20 mil. Aqui a gente tem diversos outros ativos, embora seja todos ETFs, a gente pode acessar diversos outros mercados, né? Então, por exemplo, o IVV, S&P 500, IBIT é um ETF de Bitcoin, né? Uma posição que o cliente tem só em Bitcoin. XLRE é um ETF só de REITs, né, de real estate, então é descorrelacionado com a bolsa de alguma forma, tá? Tanto que o REITs nem está andando muito igual está andando a bolsa. IAL, por exemplo, é um ETF de ouro. A VEN é um ETF só de países emergentes. A VUV é um ETF só de empresas small caps nos Estados Unidos, ou seja, mesmo sendo bolsa americana, ele tem uma descorrelação grande, não é negativa, né, mas uma descorrelação em relação ao IVV, que é extremamente concentrado nas empresas de tecnologia. Por exemplo, isso aqui é um bond, tá? É um bond da Estônia, que é de uma empresa brasileira, que o cliente tem.
INTR são ações de Banco Inter, né, o cliente gosta de Banco Inter e está listado lá fora. SLV, por exemplo, é um ETF de prata. Então, assim, isso mostra a diversidade de ativos que a gente pode ter numa carteira lá fora, né? Aqui a gente viu que desses todos esses ativos aqui, que eu não sei qual que é a soma, vamos supor que seja 100 mil dólares aqui, só 11% que está em bolsa, em S&P 500, né? O restante aqui está diversificado em outros tipos de ativos aqui de forma geral. E aqui realmente é o último, ó. Eu trouxe também uma tela de bonds, tá? Essa aqui é atual, eu tirei hoje ou ontem, tá? Para colocar aqui na apresentação de como estão as taxas, por exemplo, em algumas opções de bonds. Isso aqui é matéria de CFP, tá? Porque esse Yield to Roast aqui que mostra na tela é como se fosse aquele YTM, né? Que é o Yield to Maturity que a gente estuda no CFP, que é a taxa atual de um título de hoje até o vencimento com base no cenário atual. E a gente vê que é o seguinte, esse cupom seria o coupon rate, né, ali do CFP que a gente estuda. Então, todos os bonds, eles são emitidos com uma taxa de cupom, essa taxa de cupom ela não vai mudar nunca, né, sempre a taxa de cupom vai ser a mesma, ela vai carregar o título, tanto que está no nome, né, lá fora, no ticker da posição dos bonds, ele já vem o coupon rate assinado, tá? Então aqui, por exemplo, pegar um título aqui da Raizen, por exemplo, que é uma empresa que a gente conhece, né, um bond da Raizen, Raiz BZ 6,25. Esse 6,25 ele é justamente a taxa de cupom, né, o coupon rate. Então, anualmente ou semestralmente aqui, não sei qual é a dinâmica dele, ele vai pagar esse cupom de 6,25 ao ano, tá? Agora, qual que é a taxa que ele está sendo negociada hoje? 8,17. Ou seja, para ele estar sendo negociado, se a gente comprar um bonde de Raizen hoje a 8,17 pré-fixado, é dólar mais 8,17, né? Porque esse recurso está dolarizado. Se a gente comprar um ativo de Raizen hoje pré-fixado a 8,17% ao ano, por exemplo, a gente vai comprar um título em deságio, né? Porque a taxa que ele foi emitido foi 6 e hoje ele está pagando 8 no mercado. Então a gente vai comprar esse título com deságio e é o que a gente vê expresso justamente aqui, né? Geralmente esses títulos são emitidos a 100 dólares e aqui ele está sendo negociado a 90, justamente expressando esse deságio da diferença de taxa que a gente tem para contratar em relação ao que foi emitido. A mesma coisa é ao contrário, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um título aqui, ó, da JBS, que foi emitido a 6,25, mas hoje está pagando 6 no mercado, ou seja, hoje ele está pagando menos do que eventualmente quando ele foi emitido, a gente vai comprar esse título em ágio, né? Acima dos 100 dólares dele que ele foi emitido. Então é só para mostrar ali alguns exemplos de casos reais de como a gente compra um bonde lá fora na tela da Avenue, tá? Pessoal, era basicamente isso, né? Acho que, assim, a minha missão era trazer diversos pontos aqui, a gente estendeu bastante aí, agradeço quem ficou até o final. Estou à disposição por aqui, caso alguém queira abrir o microfone e tirar alguma dúvida. E era basicamente isso que eu tinha para trazer com vocês, enfim, fico totalmente à disposição. Obrigado aí, boa noite para quem já for sair. E para quem for ficar aí, estou totalmente à disposição. Vamos lá, Ana. Ana e José Carlos. Ana primeiro. Posso te chamar de professor? Ou você prefere? Pode? Então tá. Professor, no caso, eu estava vendo esses dias que aumentaram o investimento dos estrangeiros e tudo mais em países emergentes. No caso aí, Suécia, TFC, Estados Unidos, Europa ali, você acredita que eles diversificam muito em países emergentes por conta dos juros? Juros. Basicamente, esse processo se chama carry trade, né? Que é um processo que os países, de forma geral, eles captam dinheiro em países mais desenvolvidos, que têm juros baixos, por exemplo, o Japão, que paga 0, Suíça paga 0, em alguns momentos esses países pagam juros até negativos. Então, eles captam recursos nesses países desenvolvidos, com juros muito baixos, e investem, por exemplo, em países emergentes, como o Brasil, que paga 15% ao ano e ganham esse diferencial, né? Então, esse fluxo de investimentos, né, que você viu que está aumentando para países emergentes, ele tem a ver com o nível de juros reais e o nível de juros nominais desses países. E é isso que a gente está vendo esse ano, os países emergentes subirem bastante, tá? Tanto os mercados acionários, né? O Brasil nem se fala, né? O Brasil está numa alta agora recente de 20 altos consecutivos, a bolsa está batendo 150 mil pontos, se já não bateu, né? Mas enfim, então, é esse fluxo de juros que lá fora é muito mais baixo, nos Estados Unidos agora começou a cair, né? Enfim, não sei se vai cair mais, mas está em 4 hoje, algo nesse sentido, e no Brasil ainda é 15, né? Então, esse fluxo tem muito a ver com
com a dinâmica do juros, sim. Muito obrigada. Imagina. Posso falar? Vamos lá. Opinião, com o benchmark, S&P 500 e MSCI World. Não entendi, desculpa. Com o benchmark de um ativo, de uma carteira hoje, S&P 500 ou MSCI World? Ó, como benchmark, a gente tem que utilizar como a carteira é investida, tá? Então, assim, se, por exemplo, vou te dar um exemplo real. Alguns clientes meus têm, como hoje eu não sou mais exclusivo da XP, aí na prática, né? Hoje eu atendo o cliente, se ele tiver conta na XP, no BTG, na Avenue e no Itaú, por exemplo. Então eu atendo ele onde ele tiver conta. Na XP era muito fácil eu passar rentabilidade para o cliente. O cliente pergunta assim, pô, quanto rendeu minha carteira esse mês? Eu tiro o relatório da XP, sua carteira rendeu X. Agora, quando um cliente pergunta quanto rendeu a carteira esse mês, pô, eu tenho que pegar uma média ponderada de quanto rendeu na XP, no BTG, na Avenue, etc., fazer uma média ponderada e passar para ele. Além de tudo isso, eu tenho que usar esses benchmarks. Todas as carteiras que estão no Brasil, eventualmente eu vou usar os benchmarks de CDI, geralmente o cliente compara a carteira ao CDI, então esse mês rendeu 100% do CDI, 90, 120, etc. Para a parte de bolsa, usar o Ibovespa. Agora, para a parte do exterior, que é o que você está perguntando, qual benchmark eu uso? Aí depende da carteira do cliente, tá? Porque assim, eu tenho clientes, esse cliente aqui, por exemplo, que está na tela, é um cliente que eu tenho que eventualmente eu uso o S&P, nem seria tão correto, tá? Porque, eventualmente, o S&P representa 10% da carteira dele. Não está correto eu usar benchmark com o S&P, sendo só representa 10%. Então, para alguma parte da carteira, uso ali o aggregate bonds, né, que seria o índice ali da média de quanto está pago os bonds, etc. Então, pelo menos, que seria um CDI plus ali dos Estados Unidos. O MSCI World pode ser legal também de usar, né, num sentido assim, pô, a gente vai diversificar a carteira, vai ter Bitcoin, vai ter REITs, etc., mas vai tentar bater pelo menos o VT, né, que seria o ETF ali que representa o MSCI World, o Total Market, etc. Então, assim, não tem um negócio muito fixo de benchmark que eu uso, não. Geralmente, a depender da carteira, eu uso um benchmark diferente. Não para me favorecer, tá? Assim, não é dependendo da carteira, eu vou usar um benchmark diferente para ficar mais bonito ali no framing, né, na foto. Não é isso, é mais porque cada carteira é de uma forma. Eu tenho carteira no exterior que tem 0 ações, por exemplo, né? Tenho carteira no exterior que tem 100% dos ativos em renda fixa, seja ETF de renda fixa, seja títulos de renda fixa, bonds, seja treasuries, enfim, 100% de renda fixa. Então não consigo usar S&P, por exemplo, como benchmark, né? Mas assim, a depender da carteira, eu vou adequando os benchmarks ali que a gente utiliza. Um benchmark meio justo ali, combinado com o cliente. Ok, parabéns aí pela aula e sucesso para todos. Obrigadão, Zé Carlos, obrigado por acompanhar. Ana? Professor, no caso eu queria saber... Ai, desculpa. Eu não sei se você escutou uma gritaria na rua, desculpa. Não, fica tranquila. O que eu queria te perguntar, quero te perguntar, no caso, é que eu sou muito nova, entendo mais ou menos. O índice TXY, ele é um índice ou tá também para investir nele? É isso que eu queria saber. Tipo, é só um parâmetro ou tá para investir? É um parâmetro, né? O índice DXY, ele é um índice que compreende o dólar contra uma cesta de moedas. Tá? Então ali vai ter, o real, por exemplo, nem participa, ou se participa é 1%, é muito baixo. Né? O real nem participa do DXY. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala de movimentação no real, isso é importante. Por exemplo, esse ano é um dado, né? Esse ano o real valorizou perante ao dólar, sei lá. Na verdade, o real não valoriza, né? O dólar desvaloriza em relação ao real, mas o dólar desvalorizou em relação ao real 12%, por exemplo, esse ano. Se a gente pega a desvalorização do DXY, também é esses 12%. Então, assim,
quando a gente pega, por exemplo, uma desvalorização do dólar em relação ao real de 12%, a gente não pode jamais achar que é o real que está favorecendo alguma coisa, né? Ou que o real está ganhando alguma coisa. Até porque se a gente pegar o ambiente do Brasil a nível fiscal, a nível político, a nível de problemas, a nível de inflação, de 12 meses atrás e pegar hoje está pior. Então, assim, a gente não tem nada melhor no Brasil que justifique o real estar valorizando, né? Então, o real estar valorizando perante o dólar é só fruto de uma movimentação global de várias outras moedas que estão valorizando em relação ao dólar por diversos outros fatores. O DXY, ele é só um índice que vai nos mostrar exatamente qual é a desvalorização ou valorização do dólar perante uma cesta de moedas. Só que o principal ali que tem no DXY são aqueles ali que até mostrei na foto, né? Que é euro, libra, CHF, né, que é o franco suíço, e esses outros, tá? O real, eu nem sei se participa do DXY, se participar vai ser 1%, algo nesse sentido, que é muito pouco representativo. Muito obrigada, professor. E além disso, também queria te perguntar, se você trazer para o cliente que os Estados Unidos é um risco free, já tem como a gente educar a mente do cliente em relação a isso? Assim, se a gente faz um trabalho educacional de mostrar toda essa relevância do mercado, a gente realmente pode entender os Estados Unidos como o ponto de base de risco, né, o risk-free ali do mercado. Então, assim, a gente, teoricamente, tem que, tanto que assim, isso você pode falar para os clientes, que quando qualquer país, por exemplo, hoje a gente viu ali a relevância das reservas de valores mundiais, dos bancos centrais. Então, hoje, mais da metade, 60% de todas as reservas de valores de todos os bancos centrais estão em treasuries, estão em títulos públicos americanos dolarizados. Por quê? Porque justamente é o risco mais baixo possível do mercado financeiro global, né? O risco mais baixo possível do mercado financeiro global são as treasuries, são os títulos públicos americanos, né? Então, com base nesses exemplos que a gente consegue educar o cliente sabendo que esse é o risco mais baixo do mercado, né? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Warren Buffett, isso aí é um exemplo pontual e atual, né? Warren Buffett, ele está com o maior, a Berkshire de forma geral, né? Não ele, está com o maior nível de caixa de todos os tempos, né? Justamente porque as ações estão caras, etc. Ele está fazendo mais caixa do que comprando ações, por exemplo. Onde está esse caixa de centenas de bilhões de reais do Warren Buffett? Em títulos públicos americanos. Pô, mas por que não está na Selic que rende 15 e está nos títulos públicos americanos que rende 4? Porque é assim que funciona, entendeu? Ele entende a dinâmica de risco de não estar em 15 com variação e está nos títulos públicos americanos que eventualmente são extremamente mais líquidos, qualquer posição que ele quiser comprar ele consegue vender a qualquer momento esses títulos e eventualmente é o menor risco possível ali do mercado financeiro, até porque ele já toma risco nas posições de ações, né? Muito obrigada, professor. Aula espetacular. Obrigado. Pessoal, é isso. Se ninguém tiver mais dúvida, eu agradeço a presença de todos. Minhas redes sociais estão aí. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa depois, que ficou depois, às vezes não surge uma dúvida no momento, vocês querem perguntar depois, enfim, fico totalmente à disposição de vocês. Obrigado, pessoal, pela presença. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Uma boa noite. Muito obrigada pela aula. Boa noite. Obrigado a você.